Vamos abrir nossas Bíblias no texto de Romanos, capítulo de número 5. Amém? Amém. Vamos colocar em pé, Amém. reverência ao texto sagrado que será lido. Romanos, capítulo de número 5. A minha tradução é a Nova Versão Internacional, NVI, e ela diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Amém? Amém. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Senhor nosso Deus, a Tua palavra, Pai, lida e agora será proclamada ao Teu povo, Senhor, assim como primeiramente o Senhor falaste ao meu coração, que possamos, ó Pai, como igreja do Senhor, ouvir a Tua voz, que possamos, Senhor, ouvir com o sentimento de escutar as Tuas palavras, que possam soar sentido e significado ao nosso coração e para as nossas vidas. Oramos em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Amém. Amém. A igreja pode se assentar com a sua Bíblia aberta. Amém? Amém. Texto de hoje, Romanos 5, aliás, seguindo o texto de Romanos, é importante que essa leitura de Romanos faça parte da sua leitura bíblica semanal, no seu momento devocional, para que você possa, como nós aqui da igreja estamos acompanhando esse livro, amém? E o texto de hoje, ele talvez é uma continuação do capítulo anterior, que falava então da justificação, e hoje o texto ele dá então o entendimento do resultado daquilo que nós temos como a justificação. Se somos justificados, temos paz em Jesus Cristo. Amém? Só que há um ingrediente, um elemento, talvez tão pequeno aqui, que pode parecer e pode passar por despercebido, numa leitura talvez menos atenta. Temos sido, pois, justificados pela fé. Amém? Importante guardar isso. Nós somos justificados em Cristo Jesus, pela graça dele que nos alcança, mas há o elemento fé. Não podemos desprezar a necessidade de crer. É tão importante a graça ou o ato salvífico de Jesus na cruz para conosco, como também a nossa fé, ou a falta dela nos compromete. Se não cremos, temos dificuldade de ver a graça de Jesus, de Cristo em nossas vidas. Então é importante a fé. A graça não é assim tão gratuito assim. É um ato gracioso, mas não é de graça. Há necessidade da fé. E o título na minha tradução da minha Bíblia, ela fala de paz e alegria, quando somos justificados pela fé. E eu fico preocupado às vezes quando alguns temas aparecem assim na Bíblia no título, porque esses títulos eles são colocados depois, isso não é necessariamente obra do autor que estava escrevendo a carta, mas dá essa conotação de paz, de alegria quando somos salvos. Então agora vai ser aquela propaganda da Doriana, que a família está feliz, se unida na mesa, todo mundo rindo, não tem mais dor, não tem mais ranger de dente, Só que isso é a salvação. Essa perspectiva de não ter mais dor, não ter mais lutas, não ter mais dificuldade, é somente quando nós estivermos com o Senhor. Mas enquanto estivermos aqui na terra, nós sim passaremos por tribulações. Vamos passar por lutas. Vamos
por dias difíceis, dias ruins. Há expressões assim: hoje eu não deveria ter saído da cama. Há expressões como: hoje eu amanheci com o pé esquerdo. Quantas expressões populares dizendo coisa ruim ao dia, de tantas lutas que passamos por eles. Me faz lembrar também Jó, que dado momento diz: é maldito o dia que eu nasci. Quantos dias ruins e de tribulações passamos? Isso, irmãos e irmãs, não é a falta de fé. Pelo contrário, a palavra nos ensina aqui uma receita e eu gostaria de compartilhar dela com você nessa manhã. Porque a tribulação, os dias ruins, os maus dias, aquele dia que você acha que amanheceu com o pé esquerdo, aquele dia que você acha que você não tinha que nem sequer sair da cama, é um dia de tribulações, mas esse dia ele vai lhe proporcionar, irmão, irmã, esperança. Porque você vai estar motivado, motivada para continuar a caminhada. Não é para você se acovardar, mas você vai agora estar motivado, você vai ter esperança do Senhor diante dessa tribulação. Ou ainda, tribulações, quando parece que vem tiro de tudo que é lado. E quanto maior a tribulação, mais a perseverança que nós temos que ter. Perseverar, acreditar, lutar, não desistir. E aí a perseverança ela vai gerar esperança. Amém? Então, só é possível ter a perspectiva de esperança se antes tivermos perseverança. E essa esperança, ela produz o amor em nossos corações. E aqui, irmãos e irmãs, o amor que eu digo é o amor de Deus. É o amor de Deus que vai inundar o nosso coração. E podemos então, com o amor de Deus, receber o Espírito Santo. Amém. Está doendo minhas costas. Amém. Vamos crer que apenas com a presença de Deus, a presença do Espírito Santo no meio de nós, teremos condições então de superar as tribulações. Amém. E aí, sim, vamos continuar perseverantes, vamos continuar esperançosos, vamos ter mais do amor de Deus em nosso coração e teremos mais a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Sabe qual que é o grande problema dos nossos dias? Hoje as pessoas já querem direto no Espírito Santo. Só que não querem passar pela tribulação, não querem ser perseverantes, porque qualquer coisa se afastam da casa de Deus, da comunhão com os irmãos e com as irmãs, e até mesmo do Senhor. E por isso são fracos, porque não têm esperança. E por isso também não tem mais o amor de Deus em seus corações, porque querem fazer justiça com as suas próprias mãos. E aí, lógico, não tem a presença do Espírito Santo em suas vidas. Temos que mirar sim no Espírito Santo e temos que querer sim o Espírito Santo presente no meio de nós, o Espírito Santo no meio da igreja. Mas não podemos desprezar todas essas etapas. Não podemos desprezar a necessidade também de enfrentar as tribulações. Não podemos desprezar a necessidade que essas tribulações nos geram a perseverança, de não nos desmotivarmos, de continuarmos acreditando, de continuarmos lutando.
Isso vai nos também gerar a esperança, o amor de Deus, o Espírito Santo, no meio de nós, no meio do seu povo. Porque é Cristo que está em nós, é Cristo que está com o seu povo. Nós somos o povo de Deus, mas não somos independentes de Deus. Somos independentes de Deus, somos dependentes de Cristo Jesus. Amém. Porque nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Aliás, oportuno hoje a ceia, porque a ceia ela remete exatamente isso. É o sangue do Cordeiro que foi derramado em nosso favor. É o seu corpo que foi entregue para perdoar os nossos pecados. Amém, Deus. Amém. E é o sangue do Cordeiro, o corpo de Cristo que está representado na ceia do Senhor, e é por ele que nós somos justificados, pelo seu sangue, pelo seu amor. E isso sim, irmãos e irmãs, nos traz alegria no coração. Aí nisso sim podemos dizer que somos justificados e temos paz, e temos alegria no coração. Não é gratuito, não é uma alegria sem sentido, vazia, passageira, momentânea, mas é uma alegria sincera, consolidada pelo sangue do Cordeiro que foi derramado em nosso favor. Amém. É uma alegria genuína que arde em nós, arde em nosso coração. E por conta dessa alegria, somos sim preenchidos pelo Espírito Santo. Porque temos o amor de Deus no nosso coração. Porque temos esperança. Porque fomos perseverantes. E tudo isso porque tivemos tribulação. Porque tivemos dias difíceis. Tivemos dias ruins. Não podemos ter em nossa mente, não podemos ter em nossa convicção de fé que a enfermidade, ela é fruto do pecado. A pessoa está doente, está pecado, está pecando, está longe dos caminhos de Deus, está desagradando a Deus, tem um pecado oculto na vida dessa pessoa e por isso ela está doente, por isso que ela está enferma. Temos que tirar essa perspectiva não cristã, não bíblica, enraizada nos nossos dias. Se a doença vier, ela também é tribulação. Se a enfermidade vier, se as dores vierem, elas também são fruto dessas tribulações. Eu creio, irmãos e irmãs, que Jesus, Deus, Ele cura. Amém? Amém. Eu não duvido disso. Amém. Podemos encontrar a cura com os médicos, com os medicamentos, ou podemos encontrar a cura pelo ato de graça de Jesus, que é um milagre. Independente de qual forma, se for pelos médicos, com os medicamentos, pela ciência ou com o milagre, é Deus operando no meio de nós. Eu creio nisso. Agora, o que não acreditamos, ou que não deveríamos acreditar, é que a enfermidade, que as dores, é o pecado em nós. Não é um pecado nosso. É Deus apontando na sociedade o nosso pecado. Isso não é cristão. Porque a enfermidade, ela faz parte da tribulação. A enfermidade, a dor, as dores, elas fazem parte, ou faz parte da tribulação. Eu vou terminar minha fala, talvez um pouco mais curto, porque é dia de ceia, e a gente tem que dar sequência na liturgia, no culto, mas enfatizando esses pontos que são cíclicos, que um depende do outro. Tribulação
ela gera a perseverança. A perseverança, ela gera em nós a esperança. E a esperança, ela gera em nós o amor. Amor ágape. Amém? O amor de Deus. Isso enche em nós o Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo habitará em nós então e poderemos ter acesso ao Espírito Santo do Senhor que cura, que nos motiva a caminhar, que nos ama, que convence em nós o nosso pecado, os nossos erros, quando nos permite ouvirmos mais em tempos que as pessoas querem falar, mas não querem ouvir. As pessoas querem ter a razão, mas não querem ouvir. Não estão abertas a ouvir. As pessoas querem falar em tempo de ouvir. O Espírito Santo habita em nós também para que possamos ouvir com o sentimento de escutar a voz de Deus, que é o nosso discipulador, que é o nosso mestre. Que possamos ser a turma da Bíblia, né? Onde isso às vezes chega a ser pejorativo, né? Mas que possamos ser a turma da Bíblia, que é dependente da palavra de Deus, que é dependente da vontade de Deus no meio do seu povo, e que pela palavra do Senhor se esvazia de si próprio, porque quer saber mais de Deus em sua vida, e não o contrário, e não as suas verdades impondo o que a Bíblia tem que falar ou dizer, né? Temos que ser obedientes à palavra de Deus, obedientes ao Senhor, diferente em Gênesis, quando o homem e a mulher são desobedientes a um dito de Jesus, do Senhor, que fala assim: você não tem que comer daquele fruto, né? E eles vão lá e comem do fruto, faz exatamente aquilo que não era para ser feito. O texto fala isso, da desobediência humana, e como isso é fruto do pecado. Temos que ser um povo, sim, que quer ouvir a voz de Deus, quer ouvir mais e quer falar menos. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Eu venho aqui, eu ponto cabeça de Deus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, vamos ter o nosso momento de Santa Ceia. Eu quero que você, por alguns instantes, feche seus olhos. Amém? Com seus olhos fechados, se preparando para o momento da ceia do Senhor, pedindo a Deus por este momento, e que você faça uma oração ao Senhor neste instante. Eu venho aqui, eu ponto cabeça. Eu ponto cabeça.